A nossa intenção, o nosso desejo é que vocês absorvam o mais possível desse curso para que possam trabalhar com os seus professores e esses professores começarem a utilizar uma prática diferente, uma prática que vá ao encontro das necessidades dessa criança que tem dificuldade de aprendizagem. É grande o número de professores que nós preparamos, que nós ajudamos a modificar a prática pedagógica, e nós sabemos que essa prática, quando modificada, tem um efeito na aprendizagem dos alunos. Todo ano, as crianças, no material, compravam o caderno de desenho, né? E eu não utilizava o caderno de desenho durante o ano inteiro. Depois de elas terem feito o exame, aí elas podiam desenhar o que quisessem. Vejam que calamidade. Vejam como não se conhecia a importância da representação gráfica, né, para a criança. Simplesmente eu negava tudo isso. E agora eu acho que, em cima de todos esses erros, a gente tem uma visão diferente da educação e sabe principalmente da importância e necessidade dos alunos construírem, durante o tempo que estão na escola, os seus instrumentos de pensamento, as suas estruturas cognitivas, para que eles possam aprender aquilo que a escola ensina. O conhecimento que a escola transmite, não é? É um conhecimento que implica que a pessoa que aprende, os nossos alunos, sejam capazes de raciocinar logicamente. Agora, o que acontece quando o aluno não tem essas estruturas? E nós achamos que esse aluno aprendeu, quando, na verdade, ele apenas memorizou aquilo que nós ensinávamos. É preciso que os professores, né, tenham em mente a necessidade de não transmitir o conhecimento apenas verbalmente, como se faz, mas, sobretudo, encontrar uma maneira de trabalhar, uma prática pedagógica que faça apelo ao funcionamento intelectual dessa criança. No nosso trabalho, nós temos que levar em conta essa afetividade que impulsiona a criança, o aluno, né? A prática que nós desenvolvemos na escola e também as necessidades e os interesses dos alunos. Outra coisa muito importante é levar em conta as características do pensamento deste aluno. Para quê? Para que os estímulos, para que o conteúdo que nós vamos ensinar seja um conteúdo adequado a esse tipo de estrutura. Porque também acontece isso. Muitas vezes, o programa, né, que o professor segue, muitas vezes não leva em conta essas estruturas de pensamento, a maneira como a criança raciocina, e propõe
um conteúdo que é um conteúdo inadequado para que possa ser assimilado e compreendido pelo aluno. Por que agir e construir? Porque para chegar ao pensamento, o ser humano parte das suas ações. Então vejam bem, no primeiro ano de vida, a criança, o bebê, ainda não tem representação. O que é isso? Ele não consegue evocar, ele não consegue representar mentalmente os objetos, as pessoas. O que é a inteligência? A inteligência é a capacidade que nós temos de nos adaptar às situações que nos desafiam, às situações que constituem um problema a ser resolvido por nós. Se não realiza a ação, a criança, nenhum de nós, não é só a criança, nós não podemos abstrair. Então, quando a criança passa, né, quando ela se torna capaz, ela interioriza as suas ações e acaba por, então, adquirir a função simbólica, a capacidade de representação, aí sim ela pode coordenar essas ações mentalmente. No entanto, para que ela coordene essas ações mentalmente, ela precisa agir. Nós podemos dizer que as relações que a criança estabelece entre as coisas, inicialmente, elas derivam das ações que as crianças realizam. E depois, quando ela já é capaz da representação, o que acontece? A criança vai coordenar ações que já estão dentro da cabeça, que podem ser evocadas, mas que constituem uma ação efetiva sobre as coisas. Porque ninguém é capaz de representar uma ação se ela não aconteceu inicialmente, principalmente a criança, no nível físico da ação efetiva. A maioria dos professores pensam isso, né? Que abstrair é representar. Então, eu pego as propriedades que são inerentes à cadeira e constituo o conceito de cadeira. As coisas não se passam assim. Para chegar a este conceito, é preciso coordenar as ações que a criança, porque o conceito de cadeira é um conceito muito simples, né, vai realizando sobre esses objetos. Então, não basta ver a cadeira, não basta ver a figura da cadeira, entenderam? Essa cadeira tem que ser vivenciada pela criança e ela vai coordenar tudo o que ela faz com uma cadeira para chegar ao que compreender o que é uma cadeira. Nesse sentido evolutivo, tá? Os nossos alunos já passaram dessa fase, né? Os alunos com os quais vocês trabalham, né? Segundo ciclo e médio, por certo, já passaram dessa fase. Mas existe ainda outros acontecimentos que são necessários para que eles entendam
os conteúdos específicos das disciplinas que eles têm que aprender na escola. A questão do trabalho com as regras gramaticais, aprender uma regra, ou melhor, memorizar uma regra, não é compreender a regra, não é saber utilizá-la. Nós conseguimos compreender, conhecer, porque no decorrer da nossa vida construímos as nossas estruturas de pensamento, os nossos instrumentos que vão permitir este conhecimento. E esses instrumentos, desde o início, desde os reflexos até o pensamento formal, eles vão se modificando. Então, vejam bem, como o ser humano passa em alguns anos, do estado de uma dependência total, no qual ele se encontra ao nascer, para um nível de capacidade intelectual que lhe permite compreender as teorias científicas. Eu estou dizendo que sem ter um instrumento, né, os instrumentos intelectuais, as estruturas de pensamento típicas, próprias para compreender o conteúdo que a escola ensina, principalmente o conteúdo do ciclo 2, né, o aluno vai memorizar. Piaget diz que todo conhecimento é uma consequência natural de um funcionamento intelectual considerado segundo esses 3 princípios. Conservações. E quando a gente fala nas conservações, principalmente baseados na teoria piagetiana, o que as pessoas pensam? Na conservação do líquido, na conservação da bolinha de argila, na conservação numérica, mas a conservação ou as conservações constituem muito mais do que isso. O que é a conservação? A criança, por volta de 6, 7 anos, ainda ela não tem essa noção de conservação. E aí, por exemplo, ela acredita que a água de um copo, quando transvasada para outro, muda de quantidade. Isso é a ausência de conservação, né? Por outro lado, a criança, quando adquire a conservação, a noção de conservação, ela sabe, né, que a água, quando transportada, transvasada de um copo para outro, e se a gente não tira nem põe água, ela terá a mesma quantidade. Nós vivemos num mundo também relativamente estável, onde a maior parte dos objetos conservam suas propriedades físicas que permitem estabelecer sua identidade. No segundo período, o ser humano constrói as conservações em reação às transformações do objeto. Nós só conseguimos compreender a conservação fazendo as abstrações, esse processo de abstração reflexiva. A noção de conservação permite compreender melhor essa estabilização do mundo que se observa ao decorrer do desenvolvimento intelectual, da infância à idade adulta, e abre perspectivas importantes sobre o nosso modo de funcionamento mental, pois nos ajuda a raciocinar. Além dessas noções de conservação,
outros instrumentos que o sujeito precisa para compreender aquilo que a escola ensina são as classificações e as seriações. O que é isso? O que é classificar? Classificar é agrupar os objetos pelas suas semelhanças. E seriar é ordenar os objetos de acordo com as suas diferenças. Agora vejam bem, as conservações, as classificações e as seriações são indispensáveis para a construção, a compreensão de qualquer conceito. Então, veja, se o aluno não tem essas noções ou uma delas, ele geralmente tem dificuldade para aprender. A classificação consiste, então, em agrupar as coisas que são semelhantes às coisas que são parecidas, mas consiste também em entender que dois conjuntos estão incluídos numa classe de maior extensão. Pensem em bananas, pensem em laranjas, é quando a criança entende que bananas e laranjas estão incluídas na classe das frutas. Seriação supõe a compreensão de que, quando eu ordeno objetos, por exemplo, pelo tamanho, palitos ou bastonetes, quando eu os ordeno pelo tamanho, os bastonetes medianos, eles são, ao mesmo tempo, maior dos que os antecedem e menor do que aqueles que os sucedem. Essa relatividade do tamanho, no sentido do sujeito compreender que o passarinho, perto do elefante, ele é bem pequeno, mais perto da formiguinha, até que ele é grande. Então, vejam bem, se eu quero ajudar meus alunos a trabalhar, a entender a nossa língua, eu preciso propiciar a eles oportunidades de fazer classificações. Por exemplo, eu ofereço uma atividade em que as palavras de diversas categorias são escritas em papéis, né? E aí eu digo para ele o seguinte, que eles têm que arrumar essas palavras juntando as que são parecidas. Palavras que têm um número de sílabas diferente, né? E pedimos para a criança que arrume em ordem aquelas palavras. Ela vai ter que descobrir a ordem. Se ela fez de um jeito, ela tem que explicar para nós qual foi a ordem que ela arrumou. Depois que ela deu uma organização a essas palavras, nós vamos pedir-lhe que explique por que ela organizou dessa maneira. Antes de falar em substantivo, adjetivo, pronome, verbo, antes de ensinar para as crianças as categorias gramaticais, eu tenho que realizar, eu tenho que dar chances para elas realizar classificações, seriações, conservações. É um outro modo de ensinar,
eu não estou dando com as coisas prontas para o aluno, mas eu estou provocando situações em que ele possa pensar em palavras, pensar, resolver, vamos dizer assim, uma situação, problema, né, que vai ajudá-lo a compreender muito melhor as categorias gramaticais, por exemplo, do que o modo que nós costumeiramente ensinamos. O funcionamento da nossa mente é semelhante ao funcionamento das nossas células, dos nossos tecidos. E já ao nível orgânico, ao nível celular, nós vamos encontrar conservações, classificações e seriações. A célula de um tecido, ela não se alimenta de qualquer nutriente. Ela se alimenta daquele nutriente que é específico para ela. A membrana das nossas células, elas possuem poros de diferentes tamanhos. Então, esses poros permitem a passagem de determinadas substâncias e não de outras. E isto nós podemos considerar já seriação no nível orgânico. Quando a célula seleciona os nutrientes que são bons para ela, isto é classificação. Quando a célula tem a capacidade de manter a sua nutrição constante, né, aquilo que ela precisa constante, ela está fazendo a conservação. Então, esse funcionamento intelectual por meio de classificações, por meio de seriações, esse funcionamento intelectual é um reflexo, ou melhor dizendo, um prolongamento do funcionamento orgânico. Só que o orgânico recebe o quê? Recebe alimentos, né, que são moléculas, tá? E no nível intelectual, o que nós recebemos? Informações e o conhecimento, né? Que nós vamos construir ou reconstruir a partir das trocas que nós vamos estabelecer com o meio físico e o meio social. No último período de desenvolvimento, as operações que o sujeito, que o aluno vai realizar, elas são resultantes dessas classificações e seriações. E elas são classificações de classificações, seriações de seriações. Então, para que o sujeito consiga construir essas estruturas, né, é preciso que ele tenha tido oportunidade de construir as primeiras. De acordo com determinadas teorias, o desenvolvimento seria o resultado de sucessivas aprendizagens. Então, desde que nasce, o ser humano vai aprendendo e, na medida em que ele aprende, ele se desenvolve. O Piaget admite uma relação entre aprendizagem e desenvolvimento, uma relação diferente. Ele reconhece
o desenvolvimento e a aprendizagem como duas fontes distintas para que nós consigamos construir o conhecimento. Duas fontes distintas de conhecimento. Uma, aprendizagem, e a outra, desenvolvimento. Existem, vamos dizer assim, conhecimentos, né, que nós só chegamos a eles por meio do funcionamento intelectual, por meio do processo de equilibração que cada vez, e abstração, que cada vez vai se complexificando mais. A aprendizagem seria o resultado de informações ou aquisições em função da experiência. A aprendizagem é provocada por situações externas e se refere à aquisição de habilidades, de dados específicos e à memorização de informações. Por que que o desenvolvimento é uma fonte de conhecimentos diferente da aprendizagem? Quando nós somos capazes de raciocinar empregando princípios lógicos, esses princípios que nós utilizamos, eles não foram apreendidos. Eles não foram aprendidos, eles foram construídos a partir do funcionamento intelectual. Por que que isso acontece? Porque para entender, para compreender alguma coisa, é preciso que o objeto daquela aprendizagem, né, seja interessante para o aluno, possa ser assimilado pelos instrumentos cognitivos que o aluno tem. A aprendizagem interfere no processo de desenvolvimento, mas não explica esse processo. Quer dizer, a aprendizagem não vai fazer com que novas estruturas de pensamento sejam formadas. Para que isso aconteça, é preciso haver o processo de equilibração do funcionamento cognitivo. É preciso que o funcionamento intelectual resulte na formação das estruturas que o sujeito não tem ainda. É preciso que o desenvolvimento desse aluno seja considerado. É preciso que a afetividade desse aluno seja considerada. É preciso que as relações que ele estabelece com os amigos, com os professores, seja considerada. Eu queria finalizar dizendo que o processo de construção do conhecimento é semelhante ao processo de pesquisa científica. Exige a invenção ou a reorganização dos dados por parte do sujeito. Então, se isso é assim, é absurdo, né? Tanto no caso do pesquisador como no caso da criança, a gente tentar ensinar para eles tudo aquilo que eles buscam descobrir, né? E se o conhecimento for fruto dessa descoberta, dessa reinvenção que ele precisa fazer para compreender, né, o que acontece? Por certo, a aprendizagem será eficaz.